E a gente vai começar lá no livro de Provérbios 18, verso 1. A gente também vai entender por que durante a pandemia as pessoas adoeceram mais. A gente vai entender porque pessoas que são de poucos amigos geralmente são mais amargas. A gente vai entender porque pessoas que se isolam, elas morrem mais cedo. Provérbios 18, 1 vai dizer assim: busca o seu próprio desejo aquele que se isola e se insurge contra toda a sabedoria. O verso ali ele é bem direto. E colocando em outras palavras aqui, ele está falando assim, que você está cumprindo um desejo só seu quando você se isola. Quando você acha que ninguém merece ter você. Ou quando você acha que todo mundo é errado e só você é a pessoa mais certa do mundo. Está falando que é tolice isso, que vai contra a sabedoria achar que você vai ser feliz, que você vai conquistar algo e que você vai ser alguém ou ter alguma coisa sozinho. Lá fora as pessoas vão dizer que sozinho a gente chega mais rápido, mas é com mais gente que a gente vai mais longe. É sempre com mais pessoas. O próprio Jesus, ele deixa isso na caminhada dele, falando para mim e para você. Nem ele caminhou sozinho, e o conselho da Bíblia o tempo todo é para a gente não andar sozinho. E aí a gente vai entendendo que esse tem sido o maior desafio da humanidade, justamente por não entender um princípio básico. Ninguém é sozinho, e muitos vão perceber isso só no final da caminhada. Quanto mais o tempo passa, quanto mais tudo se moderniza, as pessoas estão se isolando cada vez mais. Repara, vou dar um exemplo aqui, eu tenho vou fazer 42 anos. Mas antigamente, nas noites de calor que tem feito aí, as pessoas iam para a porta de casa, colocavam um tanto de cadeira e ficavam falando de um monte de coisa. Hoje em dia as pessoas dentro de casa, marido num canto com o celular, esposa no outro canto com outro celular, as pessoas têm se isolado dentro do próprio ambiente que seria o lar. Antigamente a gente não conseguia ter um amigo só quando criança. A gente ia ter pelo menos uns 15, e quando juntava tudo, Deus me livre, o negócio fervia. Era janela que quebrava, era bolada, era... Hoje em dia, você tem, às vezes, 2, 3 filhos em casa e você não ouve a voz deles. Você não ouve, né, barulho. Eu falo assim, graças a Deus lá em casa tem criança. Parece, de vez em quando, parece que tem 10, né? Porque a Pâmela faz tanto barulho que de vez em quando eu fico caçando o restante das crianças que tem lá. Porque é demais. Mas a criança, a infância que não faz barulho, a infância que não deixa uma tampa de dedão no chão, a infância que não machuca um joelho, vai chegar na adolescência, vai chegar na vida adulta sem ter experimentado a infância. E a gente vai entender, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre decisões que a gente tomou nos relacionamentos. E aí tem a decisão de quem decidiu não ter mais amigos. Tem quem decidiu não casar. Tem quem decidiu não congregar. E tem quem decidiu não ser amigo de Deus. O que todas essas decisões têm em comum? Todas elas estão ligadas a alguma frustração humana com relação ao outro. Quando eu decido que eu não vou ter mais amigos, geralmente é porque eu me frustrei, me chateei, algum amigo traiu minha confiança, e aí eu decido que todo mundo é daquele jeito. E aí eu tomo a decisão de que eu não quero mais ter amigos. E tenta entender uma coisa, existe uma diferença muito grande entre amigo, colega, né? Vai se classificando isso. Quem que é o amigo? E às vezes eu já ministrei aqui falando sobre isso. Amigo é aquele que você tem confiança, é aquele que está muito perto, é aquele que se alegra com você, mas chora com você também. É aquele que quando você está fazendo algo errado, ele tem a liberdade de te corrigir.
Amigo não é aquele que só concorda com você. O mundo está construindo uma imagem falsa de amizade, dizendo que amigo é aquele que concorda com tudo que você faz, quando isso não é verdade. O verdadeiro amigo é aquele que te corrige, é aquele que te puxa para cima, é aquele que não te deixa parar. E aí a gente vai entendendo a questão de quem decidiu não ter amigos. Algumas pessoas se frustram com outras pessoas e elas decidem não construir mais laços de amizades. Machucadas, elas têm dificuldade de recomeçar isso, ou até mesmo de começar, porque tem gente que nunca teve amigo. Parece loucura falar isso, mas eu tive a oportunidade de encontrar com pessoas ao longo da minha caminhada que, quando a gente começa a conversar, a pessoa chega à conclusão de que ela nunca teve um amigo, de que ela nunca teve alguém para contar os seus problemas, que ela nunca teve alguém que a corrigisse, ela nunca teve alguém que falasse para ela assim, ó, conta comigo, para tudo. A Bíblia vai falar que existem amigos que são mais chegados que irmãos. E se você não experimentou isso ainda, eu te convido a experimentar. Porque algumas vezes a gente vive uma vida tão no automático que a gente esquece que as melhores coisas que o mundo oferece, elas não são pagas. Sabe aquela coisa de ter um amigo verdadeiro, um amigo de verdade? Eu vou te dar algumas características desse amigo. Esse amigo eu fico 1 ano sem ver, e de repente eu encontro com ele, ou ligo para ele, e a conversa é a mesma, o abraço é o mesmo, os assuntos são os mesmos. Isso é amizade. Eu tenho um amigo aqui em Pouso Alegre, e eu falo muito disso para ele. Eu falo assim, às vezes a gente fica 1 ano sem se ver, sem se falar. Ele na rotina dele, eu na minha correria. E aí de repente, do nada, aí um liga para o outro, aí conversa, fica 1 hora falando no telefone, ou às vezes encontra. E parece que nada mudou. A gente se conheceu em 2009. E essa amizade é a mesma coisa até hoje. E às vezes eu levo 1 ano ou mais para ver ele. E ele mora aqui. Eu tenho amigos que moram em outras cidades, que fizeram parte da minha infância, e até hoje, quando a gente encontra, parece que a gente volta a ter 12, 13 anos. A gente fala das mesmas coisas. A gente se preocupa um com o problema do outro. Eu me lembro que eu fiz essa seleção natural justamente quando eu fiquei doente. Porque eu classificava todo mundo como amigo. E aí eu fiquei doente. Aqui em Pouso Alegre. E os meus amigos, né, que eu julgava amigos, eram de outra cidade, da onde eu tinha vindo. E acontece quando eu fiquei doente, que falaram, né, logo de cara que eu ia morrer. Dos 20 e tantos, apareceu 1 na minha casa. 1. Ele falou, eu não tinha muito dinheiro, peguei o ônibus, não sabia nem onde você morava. Eu só sabia que era aqui por perto, aqui do hospital. Mas estou aqui. Conta comigo. Ele não ia poder fazer nada, meus pais não podiam, os médicos não podiam, ele não podia fazer nada. Mas o fato dele estar ali, me mostrava quem ele era para mim. E aí a gente começa a aprender a classificar isso. A Bíblia vai dizer que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Provérbios 17, 24. Já reparou que tem gente que tem dificuldade de se relacionar? Tem gente que é difícil de conviver? Tem gente que quer amigo só para si? E quando o amigo tenta ver o amigo como propriedade particular? Porque existe também esse tipo de amizade. Existe gente que é muito difícil, não tem como se colocar como amigo, porque a própria pessoa dificulta tudo. Existe aquela pessoa que tem dificuldades de ser amigo.
E por mais, amizade é um negócio que nem casamento. Só acontece quando os dois lados se colocam ali dentro. E tem aquela pessoa que mesmo você querendo ser amigo, você não vai conseguir, porque ela tem dificuldade com isso. E existe aquela pessoa que quando você é amigo dela, parece que você não pode ser amigo de mais ninguém. Ela tem ciúme de você, né, ser amigo de outras pessoas. Ou seja, a tua amizade passa a ser uma propriedade particular daquela pessoa. Quando você marca um café, né, um churrasco com outra pessoa, ela já fica emburrada. E esse tipo de amizade acaba com o tempo sendo tóxica, porque a pessoa vai cobrar de você aquilo que você não pode dar. Quando a gente vai entendendo tudo isso, a gente vai entender que o fruto da amizade verdadeira, ele alcança inclusive os seus filhos. Eu lembro que a minha esposa, trabalhando, né, tinha acabado de ingressar na área da educação. E aí, um dia ela está na escola, passando muita dificuldade, porque tem aquela coisa da adaptação, né? Era o primeiro emprego dela ali, na área de educação, é o primeiro momento dela. E ela passando por muitas dificuldades ali para se adaptar, para se acertar, porque ela vinha de uma outra área, né? Vinha da área de automação. E aí caiu lá dentro da educação, né? Tinha concluído a faculdade. E ela com muita dificuldade e tudo, quando um dia uma supervisora, eu acredito que supervisora, chegou para ela e falou para ela assim: como que é teu nome? Aí ela falou assim: por acaso você é filha do fulano de tal, que era fiscal, assim, assim, assim? Aí ela falou: sim, era meu pai. Ela falou assim: eu devo tanto para o teu pai. Teu pai me ajudou tanto. Você não tem ideia do quanto teu pai foi importante para a minha vida profissional. A partir de hoje, aqui dentro, tudo que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Dali em diante, todo o quadro e todo o cenário mudou. E aí você vai entendendo que a construção, aquilo que o pai plantou lá atrás, a filha colheu muitos anos depois. Meu sogro morreu, a minha esposa acho que tinha 12 anos. E o que ele plantou lá atrás, ela veio a colher anos e anos e anos depois. A amizade que você planta hoje, seus filhos vão colher. A Bíblia conta a história de uma amizade entre Davi e o filho do rei. E essa amizade era muito verdadeira. E quando lá na frente, agora Davi já não é mais o menino, não é mais o aspirante, né, a comandante, agora Davi é o rei. Aí Mefibosete colhe os frutos da amizade do seu pai com o rei Davi. Aleijado, excluído, maltratado, agora ele é colocado na mesa do rei e agora ele vai herdar todas as terras que eram do seu avô. Sabe o que é isso? Isso é uma amizade que foi plantada lá atrás e foi colhida depois. Mas amizades verdadeiras. Quando eu olho lá para o livro de 2 Samuel, vai dizer assim: não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, teu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. E você será bem-vindo à minha mesa. Ali era a história de um neto que não construiu aquela amizade, mas estava colhendo os frutos da amizade do pai. O tempo todo as pessoas aí me perguntam, né? Martinelli, mas por que as pessoas têm medo de se relacionar, seja em qualquer aspecto? As pessoas têm medo de se relacionar porque toda relação exige esforço,
toma tempo e gera medo. Confiar em outra pessoa gera medo. Para ter um amigo de verdade, você vai precisar se doar também. Para ter uma amizade de verdade, dá trabalho. Às vezes você vai estar lá atolado de coisa para fazer e teu amigo está passando por um momento ruim. E você vai ter que estar lá. Às vezes a tua vida está muito ruim e a dele está andando a milhão. E você vai ter que se alegrar com ele. Porque a conquista dele hoje também é a sua alegria amanhã. Se você aprender a se alegrar com o que ele vai estar vivendo hoje, você vai ser contemplado amanhã também. Então dá muito trabalho se relacionar. E as pessoas, a cada momento, a cada tempo, as pessoas têm mais medo e as pessoas se relacionam menos. Eu já contei isso aqui, eu falei que um dia encontrei com uma pessoa na rua, e essa pessoa falou para mim assim: Martinelli, ai, se eu pudesse te abraçar, né? Tô com uma saudade de abraçar todo mundo, aí por conta da pandemia, a gente foi afastado e tudo. Eu falei: imagina, você nunca me abraçou? Nunca me deu um abraço, mal pegava na minha mão, agora tá com saudade de abraçar? As pessoas, elas têm tanta dificuldade com isso, que pegar na mão já é um desafio. Imagine que tem poucas pessoas que te trazem para perto e te abraçam. As pessoas têm dificuldade de encontrar o coração do outro. As pessoas têm dificuldade em falar um eu te amo. As pessoas têm muita dificuldade em falar eu te perdoo. Ou então, perdão, eu errei. E tudo isso está dentro do relacionamento. Todas as dificuldades do ser humano, eles estão ligados a relacionamento. Inclusive o teu relacionamento com Deus. E a gente vai chegar lá. Aqui agora a gente vai tratar de quem decidiu não se casar. Essas pessoas aqui, elas já foram traídas, humilhadas, mal compreendidas. E muitas vezes se isolam por medo. Mas se esquecem que todos nós somos apenas 1/3 de alguém. Todo homem precisa de uma mulher e toda mulher precisa de um homem. E assim só seremos completos tendo Jesus em nós. Entendeu por que a gente é só 1/3 de alguém? Porque só depois de encontrar uma outra pessoa a gente passa a ser 2/3. E só depois de encontrar Jesus é que a gente vai ser completo. Ou seja, a gente começa a vida sendo 1/3 só. Aí tem gente que já chegou para mim e já falou assim: ah, mas eu escolhi ser sozinho e sou feliz sozinho. Eu falei: mentira. Essa é uma mentira que você repete todo dia para você. Você quer acreditar nisso, mas não é uma verdade. E eu vou ter que discordar de você, porque eu conheço pessoas que dedicaram a vida toda a estudo. Estudou a vida toda. Aí hoje ganha um salário de quase 60 mil reais. Tem o que quer, a hora que quer, manda em todo mundo. E não tem ninguém. E aí para nutrir relacionamento e felicidade, chegou lá no final da vida, ela descobriu que ela não tinha ninguém. Ela começa a levar sobrinho. Começa a levar, pessoas para ir morar, para ir compor a casa dela, mas ninguém dá conta. Porque ela entendeu que ela só podia ser sozinha. E não adianta falar, toda mulher precisa de um homem, todo homem precisa de uma mulher. O Martinelli é muito organizado, muito silencioso, muito calmo, muito isso, muito aquilo. Pega a Vânia, tudo o contrário. Então eu preciso dela. E ela precisa de mim. E quando a gente se encontra, um ajuda o outro a melhorar. E quando a gente coloca Jesus dentro do nosso casamento, que seria aquele cordão de 3 dobras, aí sim passa a fazer sentido a existência. Aí sim o relacionamento dá certo. Porque imagina que chatice se o Martinelli fosse sozinho. Tudo que ele fecha fica fechado.
tudo que ele alinha fica alinhado. Se não tivesse a Vânia e a Pâmela lá para bagunçar. Eu lembro que elas ficaram uns dias na praia, né? Eu voltei no dia 4, elas voltaram no dia 16. Pensa numa solidão bem organizada que virou a minha casa. Eu ia trabalhar às 6 da manhã, voltava às 9, 10 da noite, porque a minha casa era muito quieta e eu não estava acostumado com aquilo. Eu comecei a olhar para a minha casa como o último lugar que eu queria estar, porque eu só queria ir para lá para dormir. Porque não faz sentido aquele lugar sem elas. Quando a pessoa decide não casar, o egoísmo dela não está só na escolha dela. Desculpa a palavra, mas é uma burrice. Porque ela escolheu ficar sozinha. Ela escolheu não ter ninguém para brigar. Não tem coisa que anima mais a gente que dá uma brigada de vez em quando. Fala assim, quando está tudo muito monótono lá em casa, a gente briga por causa de canal de televisão. Eu lembro que quando uma pessoa leu um livro meu, e aí conta um pouco da minha história, né, como eu encontrei a Vânia, né, que eu fiquei 8 meses sem lembrar dela, e tudo, aí a pessoa fala, nossa, o casamento de vocês é perfeito, dava um filme. Nossa, eu imagino que vocês se completam perfeitamente. Vocês não devem nem brigar. Eu falei, acabei de brigar agora há pouco. Porque brigar não tem nada a ver com não saber se relacionar. Na verdade, a gente só está ajustando. E a gente vai discordar para crescer. A pior chatice do mundo é você ser sozinho e não ter com quem brigar, não ter com quem, né, divergir, não ter com quem... E não tem pessoa melhor do que a esposa. Pensa numa pessoa que é totalmente diferente da gente, já no natural. Você nunca vai encontrar uma mulher igualzinha a um homem. Nunca vai encontrar alguém que... Encontrar pessoas que pensem igual já é difícil. Encontrar uma mulher num casamento que pense exatamente igual ao homem é impossível. Eclesiastes 4:12 vai falar o seguinte: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Em Gênesis 2:18, lá na criação, diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Dentro do casamento, dentro, né, dessa vida a 2, existem muitas diferenças de um para o outro, e isso é o segredo do sucesso do casamento. Eu vejo o pastor sempre falando aqui, e aí quando ele fala alguma coisa da Márcia, eu lá de trás fico olhando, só a cabecinha dela assim. E não adianta, o sucesso da vida dele tem tudo a ver com ela. Na live ontem, quando eu fui perguntado, lá no finalzinho da live, o Bruno me perguntou e falou para mim, Martinelli, qual é o maior milagre que você já viveu até hoje? E aí eu falei para ele assim, se a gente fosse olhar para o lado clínico, eu tenho muitos, mas aquele milagre que eu considero o maior da minha vida, foi ter encontrado a Vânia. Porque quando eu encontro a Vânia, todas as outras coisas começam a acontecer. Todas as outras coisas começam a fazer sentido. Tudo começa a virar uma realidade que nem eu acreditava. Tudo que você perguntar de quem é o Martinelli hoje, tem o dedo da Vânia. Tudo que você perguntar do que deu certo e até do que deu errado, mas ensinou algo, tem o dedo da Vânia. Sem contar que Deus, quando criou o homem, né, e ele falou, não é bom que o homem esteja só, e cria a mulher, ele coloca na mulher um sensorzinho que o homem não tem. A mulher tem um citocol que funciona muito rápido. Às vezes ela vê coisa que a gente não vê. A Vânia já teve vezes da Vânia pegar e falar para mim, fulano vai te dar problema.
Vai falar assim, imagina, fulano vai me dar problema. Uma pessoa boa, né? Tal. 6 anos depois, aí vai eu lá, né? Reconhecer. Falou, Vânia, bem que você falou. Ai, que pena que eu não te ouvi. E isso já é natural, já é delas. Tanto para negócio, quanto para amigos, quanto para tudo. Então a gente tem que aprender a ouvir. E agora a gente vai falar de algo que às vezes incomoda algumas pessoas, não as que estão aqui, porque se você está aqui, você não tem esse problema, não tomou essa decisão, mas às vezes alguém vai assistir esse vídeo e vai reclamar. Quem decidiu não congregar. São pessoas egoístas e soberbas. Imagina os comentários de quem for lá no vídeo. Essas pessoas são egoístas, soberbas. Afinal, todo erro está nas outras pessoas e nunca nelas. Elas acham que existe um Deus só para elas, um céu só para elas. E elas esquecem que a igreja representa um corpo. Em Hebreus 10, 25 vai dizer assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse se aproxima o dia é mais atual que nunca. E quando fala de estarmos juntos, fala de também um animar o outro, de caminhar junto. E por que eu falei que a pessoa que não congrega, ela é egoísta, ela é soberba, ela vive apontando o erro dos outros? Já reparou que quem não congrega e prega, né, defende a ideia de uma crença sem uma igreja, sem um momento junto, essa pessoa tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas? Essa pessoa vive pondo defeito em todo mundo? E engraçado que ela nunca acha um defeito nela. Essa pessoa, geralmente, quando você parar para conversar com ela, ela vai falar mal de 2, 3 igrejas, vai falar mal de todos os pastores, vai falar mal do pessoal do louvor, vai falar mal de tudo. Mas ela nunca vai achar um erro nela, para não estar numa igreja. Eu lembro um dia que a gente estava ministrando numa outra cidade, e aí os meninos, né, na 7AC, os meninos vêm, faz o louvor, e depois eu entro e ministro. Dificilmente eu vou ministrar sem eles. E aí quando eles vêm, fazem o louvor, tudo, e eles não fazem pausa de uma música para outra, emenda tudo. Só começa e termina. E aí quando eles terminam, eu venho, faço a mensagem, aí chega no final, vem um senhor em mim, e fala para mim assim: nossa, amei a mensagem. Falou muito comigo, né? Deus falou muito comigo, chorei, me emocionei. Só não gostei muito desses meninos aí não, eles são muito barulhento, faz muito barulho. E aí eu peguei e falei para ele, falei assim: o senhor tá na igreja porque o senhor quer ir para o céu? Ele falou, é. Ele falou, não vai para lá não. Não vai não, porque esses meninos barulhentos vai estar lá. Esse pessoalzinho que o senhor falou que não gostou, eles estão trabalhando para estar lá. Então não vai para lá, um conselho que eu dou. Se o senhor já não gostou aqui, né? 20 minutos aqui, imagina a eternidade ouvindo eles. Então não vai para lá. Ele ficou chocado, porque ele achou que eu fosse concordar com ele, porque como ele tinha me elogiado, e ele só criticou os meninos, ele achou que eu ia deixar tranquilo. Mas uma coisa que a gente tem que entender: quem anda com a gente, quem caminha com a gente não pode deixar falarem o que querem, mesmo que te elogiem. A gente não pode simplesmente fingir que não ouviu. Quem me conhece sabe que eu corrijo eles. Todos eles têm pastores, têm igrejas, eles
tem um compromisso que para estar dentro da 7AC tem que estar na igreja, não, a 7AC não aceita desigrejado. Para estar na 7AC precisa servir a sua igreja, precisa ter pastor, mas lá dentro, às vezes viajando e tudo, eles também são corrigidos. Às vezes dentro de ensaio e tudo, eles também sofrem correção. Mas também quando eu tenho que defender, eu não vou pensar duas vezes. Quando eu tiver que intervir, eu não vou pensar. Mas aí quando essas pessoas deixam de congregar, elas partindo de um raciocínio muito básico, a gente vai entender que Jesus fala que Ele é a videira e que nós somos os ramos. Aí eu queria que alguém me explicasse que ramo continua vivo ou dá fruto fora da árvore. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu continuo tendo Jesus, eu continuo caminhando com Deus, eu só decidi não estar na igreja. E é o discurso mais comum. E eu vou falar para ele assim, você ainda não entendeu nada a respeito do que é a igreja. Quando a igreja fala que, quando a igreja é descrita como corpo, pega o teu corpo agora e se imagina sendo parte desse corpo. E aí você decide, o dedinho do Martinelli decidiu que ele não quer mais, né? O pé, ele não gosta muito do pé, ele não vai muito com a cara do olho, ele não gosta do que a boca fala, e ele decide que, não quero mais estar nesse corpo, e ele simplesmente se amputa e cai ali no chão. Quanto tempo ele vai continuar vivo? Porque ele vai ficar vivo por um tempo. Por um tempo, eu concordo, ele continua crendo, ele continua tendo Deus. Mas quanto tempo? A medicina vai falar que se eu cortar o meu braço aqui, o meu braço vai ficar vivo por 6 horas. E depois disso ele morre. Se eu amputar o meu dedo, esse dedinho aqui, ele vai ficar vivo por 20 horas. Mas daqui 20 horas, ele vai morrer. Quanto tempo você vai conseguir ficar longe da igreja, sem morrer? Quanto tempo você vai ficar longe da comunhão? E quando a gente fala da igreja, a gente está falando de relacionamento. Quando a gente fala do congregar, a gente está falando de relacionamento. Na igreja não tem as pessoas mais perfeitas do mundo. Muito pelo contrário, tem um monte de gente imperfeita tentando acertar. Tem um monte de gente que está o tempo todo buscando acertar. Então a igreja passa a ser o centro de treinamento mais perfeito para você entender o que é relacionamento. O tempo todo a gente ignora isso e no Brasil cresce um movimento de desigrejados, de pessoas que decidiram que esse lugar aqui não é tão bom para ela quanto é para você. Pessoas que acham que todo mundo que está aqui é errado e como ela não erra, ela não quer estar aqui. Pessoas que justificam que foram machucadas, que foram chateadas, que foram humilhadas na igreja e decidem não estar mais na igreja. Mas ela não entende que ela vai ficar lá fora por um tempo e depois disso ela vai vir a morrer. É o ciclo natural. Ela não entendeu ainda que, passado um tempo, nem ela percebeu, mas ela já nem crê mais nas mesmas coisas, ela já nem vê mais da mesma forma. E ela já se acostuma com coisas que antes ela não ia aceitar. Mas ela não percebeu, porque quando você tira um braço, né, amputa um braço, ele não morre de uma vez. Ele vai morrendo aos poucos, e nem ele percebe. Por muito tempo, o corpo que perdeu aquele membro ainda sente falta dele. Não pense que você deixou a tua igreja, que as pessoas lá, o pastor,
A comunidade da igreja não sente falta de você, porque se eu perder uma perna, eu fico sentindo ela ainda por muitos anos. Eu lembro que eu tinha um amigo que não tinha a perna, né? Do joelho para baixo, e ele falava que de vez em quando ele sentia vontade de coçar o pé. Só que ele não tinha pé. A igreja sente falta de você. Só que você não vai sentir falta justamente porque você vai morrendo aos poucos e nem vai perceber. E aqui no último tópico, quem decidiu, quem fez a escolha de não ser amigo de Deus, não se relacionar com Deus. Essas pessoas geralmente se acham o centro de tudo, gostam de ter o controle de tudo e acreditam apenas em quem são e nos seus resultados. Mas na doença, e geralmente essas pessoas são tratadas na saúde, elas descobrem que há um mundo lá fora. Descobrem que ter Jesus no barco não impede a tempestade, mas impede o naufrágio. Elas aprendem que Jesus não precisa delas, porque Deus continua sendo Deus sem aquela pessoa, mas aquela pessoa sem Deus não é ninguém. E ela vai entendendo aos poucos que quando ela deixa de ter Deus, ela deixa de caminhar com Deus, ela só é uma entre as mais de 8 bilhões de pessoas que estão espalhadas pelo mundo todo. Ela vai entendendo que por mais que ela tenha resultados, que ela seja inteligente, que ela seja autossuficiente, tem coisas que vão sair do controle dela. Tem coisas que ela não vai conseguir cuidar. Tem coisas que ela aos poucos vai perceber que ela achou que estava conquistando e ela perdeu no meio do caminho. Através do meu trabalho eu encontro com muitos empresários, muitos. Uma grande maioria deles milionários. E aí quando eles chegam, alguns deles ainda não cristãos, eles chegam lá de carro importado, mansões, roupas caras, e aí a gente começa os treinamentos. Segunda ou terceira aula, eles começam a falar da pobreza deles. E aí eles começam a falar da família destruída, do relacionamento acabado, dos valores que foram esquecidos. Quando se casaram e não tinham nada, eles se amavam, um era pelo outro, e conquistaram tudo com muito esforço. E aí quando conquistaram, quando tinha tudo, ele já não sente mais amor pela mulher, nem a mulher por ele, os dois não têm respeito um pelo outro, e por mais que o cartão de crédito seja black, que todas as viagens que o dinheiro pode pagar eles já tenham feito, eles descobrem que, apesar disso tudo, eles são infelizes. E aí eu falo pela primeira vez de Jesus para essas pessoas, saindo até da grade do que eu ensino. E aí ele ouve aquilo como se aquilo fosse a coisa, né, mais inédita do mundo. E aí você vê homens com 30, 40 milhões na conta, chorando e perguntando quanto custa para conhecer Jesus. Quanto custa para ter um relacionamento com Jesus? E aí eu falo para ele que não custa nada. Da mesma forma que não custa nada, né, construir uma família. Só que em tudo isso, e eu não consigo nada disso, sem ser amigo de Deus, sem caminhar com Deus. Eles ficam impressionados quando eu apresento Jesus de uma forma simples, e eles entenderam a vida toda que Jesus era uma história, que a Bíblia era um livro de histórias. E aí, acredite se quiser, esses homens começam a usar a Bíblia, o livro de Provérbios, e prosperam ainda mais.
Esses homens entendem quem é Jesus e agora eles começam a ter felicidade completa, porque dinheiro e coisas materiais eles já têm, só não eram felizes. E aí eles passam a viver uma vida totalmente diferente do que era antes, porque antes era só a aparência, era só o que estava do lado de fora. Aí eles levam Jesus para o lado de dentro e começam a entender que aquilo ali é a verdadeira riqueza. Imagina que ontem eu cheguei, em casa era quase 10 da noite, e aí eu cheguei e a Pâmela estava me esperando para assistir desenho. Eu doido para tomar banho, para comer, né, para assistir algo com a Vânia, né, para estar com a minha esposa. E a Pâmela falou, não, você prometeu que você ia assistir desenho comigo? Que negócio é esse que você não vai cumprir o que você falou? E quem conhece a Pâmela sabe que se você falar uma coisa, você não precisa falar. Se falar, você precisa cumprir. E aí vai eu assistir 3 desenhos, parecia que não ia acabar nunca. E pior, eu não tenho só que assistir, eu tenho que entender. Ela fala o nome dos personagens. E se eu fingir que estou assistindo e não estou, ela faz pergunta do desenho. Você viu ali o que aconteceu? Aí eu falo uma coisa nada a ver. Ah, pai, você não está prestando atenção? Assiste direito aí, pai. Deus, Ele quer você por inteiro. E esse relacionamento com Deus, Ele exige que você se interesse de verdade por aquilo que é dele. Ele quer que você tenha desejo de verdade. Ele quer te conhecer de verdade. Não adianta ter um relacionamento superficial com Deus. Não adianta olhar para Deus achando que você engana Ele como você engana as pessoas. João 15:15 vai dizer assim: já vos chamarei servos, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Depois, Tiago 2:23 vai dizer assim: assim cumpriu-se essa palavra da Escritura. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi computado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E aí, completando, lá em Isaías diz, Isaías 41, 8 e 9: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, eu te escolhi e nunca te rejeitei. E mais uma vez, sendo amigo de Deus, lembra que eu falei da minha esposa que colheu frutos da amizade do pai e do que ele tinha feito? Aqui está falando que Israel vai colher a bênção de Deus através de Abraão. Através do seu relacionamento com Deus, os seus filhos vão ser alcançados. Os seus netos serão alcançados. O teu relacionamento verdadeiro com Deus planta sementes hoje, que eles vão colher lá na frente. Hoje eu já não planto mais. Às vezes as pessoas perguntam, mas você não tem parada, né? Tudo você quer fazer, e hoje eu já não planto mais para mim. Tudo que eu planto hoje é para a Pâmela colher. Tudo que eu faço hoje no meu relacionamento com Deus tem a ver com a Pâmela e não mais comigo. Eu falo que eu já sou muito feliz. Eu já conquistei tudo que eu queria. Me perguntaram esse tempo atrás qual que é o meu último desejo. Eu falei, ter cabelo branco, porque o resto tudo eu já tenho. Eu não preciso de mais nada. Eu já sou um homem extremamente feliz e realizado. E tudo que eu faço, tudo que eu planto hoje, eu estou colocando no crédito, para que a Pâmela venha colher. O tempo dela, os dias que ela vai viver, podem ser mais difíceis que os meus. E hoje eu planto para que ela colha. Se temos Deus por amigo, colocamos também toda a nossa descendência debaixo dessa amizade. Seus filhos irão colher os frutos dessa amizade, assim como os descendentes de Abraão colheram os frutos da amizade dele com Deus.
E agora a gente já vai finalizando aqui, já está dando horário. Um dia me perguntaram, você falou de relacionamento e tudo, mas me mostra de uma forma prática como eu vejo tudo isso. E aí eu falei assim, então eu vou apontar para você a dificuldade, as características, as dificuldades de uma pessoa que não consegue se relacionar. Primeira coisa, ela fala sem olhar nos olhos. Porque o olhar, ele fala mais do que a boca. A pessoa que tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, você vai reparar que ela não consegue olhar enquanto ela fala, olhar nos olhos da outra pessoa. Porque na comunicação, 60% do que você comunica está na fala. Os outros 40% está no olhar, está nos gestos, está no andar, está na forma com que você usa as mãos. Quem tem dificuldade de se relacionar é extremamente carente. No meu livro Histórias de uma Vida, eu escrevo um texto lá que tem o título A Pior Droga do Mundo Começa com a letra C. E aí muita gente calcula, né, quando vai começar a ler, que eu estou falando do crack. E não é, a pior droga do mundo se chama carência. Pessoas carentes, elas, o tempo todo, elas têm dificuldade de se relacionar. Porque ela exige muito do outro e não entrega nada. Ela está o tempo todo querendo atenção. Ela está o tempo todo achando que ninguém gosta dela. Ela está o tempo todo achando que Deus ama mais os outros do que ama ela. Gente carente é muito difícil para se relacionar. Dificuldades também. Essas pessoas não aceitam ser corrigidas. Ela vai gostar de você até o dia que você discordar dela e corrigir ela. O pastor já deve ter vivido isso, pastor Leonésio deve ter vivido isso, de uma pessoa que precisou ser corrigida, e no momento que é corrigido, ele deixa de amar a igreja, ele deixa de amar você, ele deixa de te respeitar. Se eu perguntasse para qualquer pai e mãe aqui, vocês iam falar para mim que vocês amam os filhos de vocês. E se eu perguntasse por que vocês corrigem, vocês vão dar a mesma resposta, porque eu amo meu filho. E por que quando você tem um relacionamento, uma amizade, você não aceita ser corrigido? Por que você não aceita ser corrigido por Deus, que também é teu pai? Por que você não aceita ser corrigido muitas vezes pelo pastor, pela palavra, às vezes pelo marido, pela esposa? Porque correção, até onde eu entendi, faz parte do amar, faz parte do se relacionar. Essas pessoas têm dificuldade de se alegrar com a conquista do outro. Então, se você perder um ente querido e você chamar ele para ir no velório, ele vai, te abraça e chora. Mas se você se der muito bem, se você começar a conquistar coisas que ele também queria, vai ser difícil, às vezes, dele continuar feliz com você. Porque o verdadeiro amigo é aquele que vai se alegrar como se aquilo fosse dele. Essas pessoas valorizam muito seus problemas. São pessoas que enxergam o tempo todo o problema e anulam a Deus em tudo. Gente que reclama de tudo. Reclama por tudo. Não consegue ter gratidão por nada. Não consegue valorizar nada do que você faz por ela. Gente que tem tanta dificuldade com a gratidão, que em vários momentos da tua caminhada com ela, você vai perceber a ingratidão dela e a amnésia seletiva que ela faz. Pessoas, e agora eu vou mexer num tópico que é delicado, e eu quero que você coloque Jesus no que eu vou falar agora. Pessoas que tratam animais como pessoas.
Pessoas que tratam bicho como se fosse gente. Essas pessoas têm dificuldade de se relacionar, Martinelli? Tem. E dá para explicar isso tanto a nível espiritual como a nível psicológico. Essas pessoas substituem pessoas por animais, porque animal não frustra a gente. Animal não chateia a gente. Animal não discorda da gente. Pessoas que vão substituindo amigos por cachorro, gato, passarinho. Pessoas que preferem passar o dia com um bicho do que tirar, parte do seu dia para estar com outras pessoas. Eu vou falar duas coisas aqui e depois você avalia sozinho. Pessoas que se machucaram em relacionamentos amorosos, afetivos, relacionamentos com pai e mãe. Geralmente pega um cachorro e vai tratar esse cachorro como se fosse uma pessoa. E sabe por que isso acontece? Porque ele tem medo de se relacionar e se frustrar de novo, se machucar de novo, e ele tem certeza que o cachorro não vai fazer aquilo. Tem até um estudo que fala sobre os níveis de frustração e que tipo de animal essa pessoa escolhe para a vida dela. A pessoa que escolhe um gato são pessoas que não gostam de ter compromisso com nada, mas são carentes. Então ela escolhe o gato, porque o gato é independente. Ela pode viajar uma semana, o gato se vira. Pessoas que escolhem cachorro, pessoas que são carentes, se frustraram com laços afetivos muito próximos, e aí elas decidem escolher o cachorro e começam a tratar o cachorro, e pior, ela não sabe que ela faz tanto mal para esse bicho, quanto faz para ela. Porque aquele bicho passa a ter doenças de gente. O cachorro passa a ter doenças que não são do bicho, mas é doença nossa. Já viu o cachorro com depressão? Cachorro com diabetes? Cachorro com ansiedade? Lá na chácara a gente tem uma cachorrinha, é toda frufruzinha, né? É lá da minha sogra. Custou não sei quantos mil. E seria um pet desse que as pessoas compram para tratar como gente. Mas ela foi cair lá na chácara. E lá ela é tratada como cachorro. Ela corre no quintal, né? Ela late mais do que as cachorras grandes. Lá ela é feliz. Essa raça, quando é tratada dentro de apartamento, toda que nem gente, ela dá um prejuízo violento de veterinário. Vive doente. Eu acho que eu não lembro da minha sogra reclamando de ter que ficar levando a Mel no veterinário. Por quê? Porque lá, por mais que ela seja aquela pelucinha, ela é tratada como cachorro. Ela tem lá a hora dela de sair no quintal, de entrar para dormir. E eu não estou falando que você tem que tratar mal o bicho. Trata bem, cuida bem, mas não trata que nem outra pessoa. Não trata que nem gente. O dia que você começar a tratar bicho que nem trata a gente, você tem um problema e você vai gerar um problema no bicho. Eu já vi cachorro que tem crise de identidade, ele acha que é gente. Ele começa a achar, ele é tão tratado que nem gente, que ele começa a achar que é gente. Aí ele põe lá comida para ele não quer aquilo não, ele quer escolher. Não gosta assim, tem que esquentar no micro-ondas. Aí a pessoa vai lá, põe no micro-ondas, esquenta, aí volta, aí ele come. É que nem filho mimado. Martinelli, essa pessoa tem problema de relacionamento? Tem. E ela desconta no bicho. E o bicho começa a ter problema de saúde, começa a ter um monte de coisa. E quem está causando isso? A pessoa que fala que ama o bicho. Eu vou falar aqui de algo interno. Na banda eu tenho um baterista e ele tem um labrador. Como? Um cachorro grande. Border Collie, um cachorro grande. E ele trata como se fosse uma pessoa. Eu falei assim, isso é problema. O cachorro não teve problema, não teve que ir no dentista? O cachorro esses tempos atrás não estava... Aí vira e mexe, ele fala para mim, gastei 800, gastei 1.000.
Gastei 2.000 de veterinário. Porque você procurou isso. Porque o dia que você começa a tratar o bicho que nem gente, ele vai começar a dar problema igual gente dá. Passam a tratar animais como pessoas, substituindo o relacionamento humano por frustrações em relacionamento com os pais, cônjuges, filhos e amigos. Um animal ama, não reclama, não tem opinião sobre você, não te diz não. Quem supre um relacionamento em um animal se engana sobre si e engana o bicho. Não é proibido ter, muito menos se deve tratar mal. Mas um animal sempre será um animal. E isso é prejudicial. Essa relação é prejudicial para os dois. Então eu queria que você fizesse essas perguntas hoje. Como eu sou com os meus relacionamentos? Eu tenho amigos? Como que é o meu relacionamento na minha casa, marido e mulher? Ou será que eu decidi que eu não vou casar? Como tem sido o meu relacionamento com a igreja? E como tem sido o meu relacionamento com Deus? Quem sou eu nos meus relacionamentos? Porque às vezes a gente joga a culpa das nossas relações sempre no outro. Mas quem sou eu? Quem é o Martinelli? Será que não sou eu que sou o problema? Eu já teve vez de eu chegar para a Vânia e falar: Vânia, isso, eu achava que o problema era você, e eu descobri que o problema sou eu. Então a partir de hoje a gente vai mudar isso. Então vamos fazer de outra forma. E a gente mudou. Não é proibido errar, mas é obrigatório aprender na trajetória. Amém? Deus abençoe vocês e que Deus abençoe esse primeiro dia da semana, que nós possamos construir uma semana de bênçãos e de vitórias, entendendo que relacionamento é o segredo de uma vida feliz.